Fala pessoal, Juliana na área. Estou gravando esse vídeo aqui dia 25 de fevereiro de 2024. Estar dando uma analisada hoje nos preços de vários ativos, principalmente os ativos que eu tenho em carteira e alguns ativos que eu estou de olho. Não vou estar olhando a parte fundamentalista hoje, apenas olhando graficamente para ver se há alguma oportunidade nessa semana. Mas lembrando, eu estou mostrando como eu analiso os meus ativos. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é apenas para fins educacionais, certo? Então vamos lá. Eu estou olhando aqui o nosso Ibovespa. Vou olhar primeiro aqui o nosso Ibovespa, aqui no gráfico diário, certo? Na última sexta teve uma correção aqui de mais de 1%, né? Quase 1,20%, e não conseguiu superar o último topo, né? Mas está aqui sentado aqui. Ele está aqui em cima das médias, né? Teve alguma sombrinha de compra, né? Olhando aqui no período menor, dá para se notar, né? Tá tendo até uma aqui no 60 minutos, tá tendo aqui essas sombras de compra, e enquanto que o estocástico está sobrevendido e tendo fundos cada talvez mais altos, mas se ele continuar caindo aqui, ele nada impede de que o estocástico faça fundos mais baixos. Então aqui ele não consolidou um fundo ainda. Então não quer dizer que ele vai subir aqui agora, né? Mas que ele está sentando aqui em cima da média de 80, né? Tá ficando bem interessante aqui. Mas como nossa bolsa é bem imprevisível, a gente tem que ficar de olho na possibilidade de haver mais correção. Aqui no diário tem uma coisa que me deixou, que eu fiquei de olho, que aqui teve esses dois topos, e que, se você observar, no estocástico teve um topo mais baixo e depois no outro topo que teve aqui, no estocástico teve um topo mais alto. Ou seja, os topos estão aqui relativamente iguais, né? E mesmo com o estocástico tendo mais força, o preço não teve força para superar e continuar e permanecer acima do último topo, né? Mas aqui nada impede que apareça aqui um candle de reversão com as médias aqui com a média de 21 de 20 passando aqui, e depois tem um candle de superação, né? Ou se ele resolver continuar essa queda, nada impede também que ele faça um candle de continuidade, né? Que fará esse estocástico aqui ter uma correção maior, né? Tem aqui embaixo o que faria os preços, quem sabe, até testar esse último fundo aqui, ou até testar a média de 80. Agora, olhando aqui no semanal, deixa eu escolher esse estudo aqui. Se observar esse topo duplo aqui
ele está testando o mesmo topo daqui de 2021, que foi aqui, deixa eu ver aqui qual foi o mês, que foi aqui no mês de junho. Então está praticamente testando o mesmo topo. Agora, observando aqui, o estocástico lento tá bem sobrevendido e já está com a sua média mais rápida subindo aqui para cima, e a média mais lenta começando a se curvar para cima. Então vamos ficar observando aqui se no semanal se haverá aqui uma superação desse último candle. E se não for o caso, se o mercado tiver mais vendedor na próxima semana, ficar de olho aqui se ele não perde esse fundo aqui, fazendo com que os preços possam até vir testar esse último topo aqui, né? O que faria o estocástico às vezes até enganar, né? Como aqui aconteceu aqui, ó. O estocástico começou a subir e deu uma queda um pouco maior, né? Mesmo o estocástico subindo, né? Deu uma queda maior para depois de fato subir, né? Então o estocástico poderia aqui cair, né? E os preços vindo e o Ibovespa vir testar aqui esse último topo aqui de julho do ano passado, certo? Então aqui a intenção não é adivinhar o que vai acontecer, mas trabalhar com as possibilidades. E dependendo para onde o mercado for, a gente vai trabalhar junto com a direção que ele vai seguir, né? Para a gente que gosta de comprar empresas boas pagadoras de dividendo, para a gente o cenário de queda seria o mais interessante para ter boas ações com preços mais descontados. Muita gente que termina ficando com medo. Eu mesmo prefiro quando tem essas quedas e fico de olho se não surge alguma oportunidade. Eu vou dar passada agora em algumas ações e fazer uma breve análise. Aqui temos o YouTube 3, que está bem forte, está na sua máxima histórica. No mês de janeiro ele fez uma correção até na média de 8 aqui no gráfico semanal, em que aqui ele furou a média e na semana seguinte ele não perdeu o último fundo e fez um fundo mais alto e rompeu esse candle, que é o que a gente chama de 1, 2, 3 de compra para quem trabalha com swing trade, né? Em que a gente tem um fundo aqui, um fundo alto, aí um fundo mais baixo, aí depois um fundo mais alto. E aqui uma possível entrada seria no rompimento do último candle. Aqui poderia ser um stop e o alvo 2 vezes o stop e o preço de entrada, que já foi atingido aqui, seja atingido em 29,05 sendo a entrada aqui em 27,26 centavos e a saída aqui em 29,05 centavos, sendo o stop mais ou menos aqui em 26,31. Mas esse preço que já passou não se entra mais. Eu tive aqui uma operação, mas foi aqui no gráfico diário.
em que teve aqui, que observando aqui essa correção, de modo que os preços chegaram até perto aqui da média de 8, mas não chegaram a perder ela, e houve um rompimento desse último topo, que foi nesse candle aqui, em que quando eu entrei, terminei entrando com esse preço aqui de entrada, certo? Ficando aqui mais ou menos em 28,82, e o meu stop foi o último fundo do candle anterior, e a partir dele projetei o meu preço sendo 2 vezes a diferença entre o preço de entrada e o stop, em que saí aqui em 29,79, né? Entrei mais ou menos em 28,81 e saí aqui em 29,79. Aqui no diário ele está tendo aqui uma pequena correção, então tem que ficar de olho se pode surgir uma oportunidade parecida com essa daqui, né? Ou até aparecer aqui um 2 três de compra, né? Ou seja, aparecer aqui um candle com um fundo um pouco mais alto, né? Ou seja, aqui o fundo, tendo esse fundo aqui mais alto, esse aqui mais baixo, esse aqui mais alto, quando aqui pode ser uma possível entrada, se o candle romper ele, eu colocar aqui o meu stop aqui e o alvo 2 vezes a diferença entre o stop e o preço de entrada. Lembrando que aqui não é recomendação de compra nem de venda, eu estou só olhando como eu analiso minhas operações. Apesar de boa parte da minha carteira ser de dividendos, eu também faço algumas operações de swing trade para diversificar um pouco a minha carteira e os meus tipos de operações. Dando uma olhada aqui em Vale 3, aqui no diário, ela na última sexta-feira ela abriu com um gap de alta em relação à quinta-feira, mas teve uma correção. Agora olhando no semanal, ela está bem sobrevendida, já aqui no estocástico lento, já com a média rápida subindo para cima e a média lenta começando a subir. Aqui é ficar de olho se aqui não é uma oportunidade de swing trade ou position, né? Aqui uma possibilidade de entrada seria o rompimento desse candle com o stop aqui, mas aí tem que ver o gerenciamento de risco, né? Já que o stop aqui vai ficar bastante grande, né? Em relação aqui ao fundo, vai ficar um stop de 6,18%, né? Então stop bastante considerável. Então, como eu estou sem caixa no momento, então por enquanto eu vou ficar olhando, só se eu sair de alguma outra operação. Atualmente eu tenho uma operação aqui em EQTL3, só que eu não tenho previsão de saída. Estou testando aqui um sistema operacional nela, então não tenho um prazo de saída ainda. Ou seja, eu tenho 200 aqui, 200 EQTL, né? Dá mais ou menos aqui na cotação atual, tá 6.720. Estou numa operação aqui nesse preço aqui, esse preço médio. Então não tenho saída aqui ainda no momento. Se vocês quiserem e for do interesse de vocês, eu posso explicar alguns sistemas operacionais para swing trade, né?
Mas no momento a maior parte da minha carteira, como eu já falei, é position focado em dividendos, né? Ou seja, me posiciono em ações boas pagadoras de dividendos e fico comprado até enquanto a empresa não perder fundamentos, né? Seguindo mais ou menos o método do Bazin, em que eu fico posicionado na empresa por um bom tempo, a não ser que ela perca o fundamento por 2 anos ou mais, né? Vamos olhar agora aqui, Petro 4. Petro continua nessa tendência de alta forte, né? Se observar as médias de 8 e de 20 não se cruzam mais desde entre março e abril de 2023. Ela continua uma alta forte. Esse preço aqui que eu coloquei, esse é o preço alvo do BTG, né? Que é a minha corretora. Então o preço alvo dela ainda é R$ 47,00. Mas como eu digo, aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu só marquei aqui no gráfico para mim ter uma referência. Atualmente eu não tenho posição em Petro 4, porque no momento eu estou sem caixa, então estou apenas de olho. Observando aqui também que o estocástico está começando a ter topos cada vez mais baixos, enquanto que a Petro vem tendo topos cada vez mais altos, né? Então é ficar de olho se não poderá haver aí uma correção um pouco maior. Mas como o mercado é imprevisível, também nada impede que ela continue subindo fortemente, como ela já vem fazendo, né? Vamos olhar aqui no diário. No diário ela vem tendo essa pequena correção. Aqui no diário ver se ele não vai fazer um candle mais alto e romper esse último candle, né? Quem sabe aí para voltar a ter uma alta e superar o último topo, né? Ou se também não fará ou se não terá um candle que perda esse último fundo aqui, né? Fazendo que ele tenha uma correção um pouco maior. Mas aparentemente a Petro vem bastante compradora, em que os candles vem tendo essas sombras inferiores, que mostra que o papel vem bastante, em que o papel vem bastante comprador. Agora olhando Copel 6, olhando aqui no gráfico semanal, Copel 6 na última semana fez esse candle aqui com essa sombra aqui que testou o último topo histórico, simplesmente testou e voltou a cair, né? Está bastante vendedor e o estocástico lento vem caindo. Aqui na Copel eu tenho essa posição, tenho uma posição aqui de 1.000 ações, já tenho essa apreciação, né, de 3.130 e já coloquei aqui uma venda stop, porque essa ação eu já tenho ela desde aqui do 2023, a expresso média aqui de 7,5. Então ela já me rendeu uma apreciação muito boa, né? Mais de R$ 3.000, né, de apreciação. Mas é uma ação que não paga bons dividendos, né? Apesar que ela agora é uma corporation, mas ela não é uma ação que pague bons dividendos já há muitos anos. E a última vez que ela pagou foi não recorrentes, né?
Então estou de olho aqui, caso ela não continue subindo, eu estou pensando aqui em encerrar a posição e fazer realocação em ativos melhores, né? Eu não recomendo assim que faça muita rotatividade na sua carteira, mas aqui é como eu faço na minha, né? Se a ação está posicionada há muito tempo e não me está dando bons dividendos, e sem falar que e também não traz mais tanta apreciação, então eu estou pensando aqui em fechar a posição e realocar em ativos melhores. Caso ela perca esse fundo aqui, então possivelmente eu estarei fechando posição. Vou olhar aqui agora a QTL3, uma grande pagadora de dividendos. Perdeu esse topo duplo que tinha aqui, né? Que era um suporte bastante forte. Então é ficar de olho se não haverá aqui uma correção bem maior. Eu tô posicionado dela aqui em 200 ações. Já tenho aqui essa depreciação aqui de R$134, que para mim é tranquilo. Eu estou testando um sistema operacional nela, mas faz parte do jogo. Seu estocástico lento já está chegando aqui na parte de ficar bem sobrevendido. Então é ficar de olho aqui se ele não vai fazer algum candle também de reversão para ter alguma apreciação aqui nas próximas semanas. Caixa Seguridade no semanal está muito forte, inclusive aqui fez esse topo duplo com o estocástico caindo e mesmo assim fez um candle bastante poderoso aqui na última semana, apesar que ele não superou os últimos 2 topos. Então vamos ficar de olho se ele não pode ficar aqui consolidando até a data dos próximos dividendos, né? Ou subir mais um pouco, né? Que ocasionalmente depois da data com, às vezes a cotação cai, né? Mas não é regra. Então vamos olhar aqui no gráfico diário. Atualmente tenho 100 ações. Já está tendo aqui essa apreciação de R$80, certo? Ela já está tendo aqui um topo triplo. Teve 2 topos nas semanas anteriores. E na última semana teve esse topo um pouquinho mais baixo do que os anteriores, certo? Aqui o estocástico vem tendo topos cada vez mais baixos. Então é ficar de olho aqui se não haverá uma correção, né? E quem sabe aí dando mais oportunidade de entrada nessa ação, né? Mas como o papel vem bastante forte, nada impede também que ele continue também nessa alta forte. E quem sabe até superando aí os últimos topos históricos, fazendo com que ele supere os últimos topos, tenha uma alta e quem sabe corrija até os últimos topos, fazendo com que tem aqui o que a gente chama de pullback, né, que quando os preços voltam e testam alguma resistência que virou suporte, né, fazendo com que quem sabe dê uma oportunidade de entrada aqui nos próximos dias. Então eu estou de olho aqui, Caixa Seguridade, tem se mostrado uma ação
bastante promissora como boa pagadora de dividendos. Então, vou ficar de olho para, quem sabe, surjam novas oportunidades aí para novos aportes. Aqui BB Seguridade vem tendo aqui teve uma correção na última sexta-feira, certo? Que para mim é bastante interessante. Agora vem fazendo um padrão que a gente chama graficamente, que está bem parecido com o ombro, cabeça, ombro. E se ele se consolidar, aqui perdendo esse último fundo, ele pode ter até uma correção maior. Geralmente é a diferença entre o topo do ombro, cabeça, ombro para baixo, fazendo com que os preços possam vir até aqui, até em 100%. Ou seja, essa medida, essa medida não, aqui é onde tem essa, aqui onde está o suporte, ou seja, terá o suporte está aqui, ou seja, essa mesma medida para baixo, mas é só uma possibilidade. Como o BB Seguridade vem sendo também uma ação bastante promissora no quesito pagadora de dividendos, né? Pode ser que isso não ocorra. Então, deixa eu olhar aqui no semanal. Ela testou aqui o último topo, mas não rompeu, né? E na última semana houve uma superação dos preços da semana anterior, né? Enquanto aqui que as médias de 8 e de 20 estão subindo, né? Então o cenário ainda é comprador. Mas caso haja uma correção, né? Então essas médias poderiam dar uma certa corrigida também. Porém, o estocástico lento vai começar aqui a ficar bastante sobrevendido. Então é ficar de olho aqui se ele não faz só um teste aqui nas médias e acabe continuando sua alta. Vamos olhar aqui. Olha aqui, Copasa vem tendo aqui uma correção. Estava tendo um cenário aqui bastante comprador. Esse candle aqui bastante comprador. E começou, mas o último candle foi de correção. Então é ficar de olho. Se houver perda desse candle aqui, fundo da esquerda, pode ser que haja uma correção um pouco maior. Quem sabe até testando aqui o último topo de junho de 2023, fazendo com que o estocástico aqui caia mais. Venha testar aqui os últimos fundos, né? Fazendo com que o preço corrija aqui. Quem sabe até caia mais. Se perder aqui esse topo, pode ser que ele venha testar aqui essas consolidações aqui. Então, coloquei aqui um alerta, porque para mim, abaixo desse preço, eu já quero ficar de olho em Copasa para ver se não surge algumas oportunidades. Quem sabe até ele perdendo aqui essa resistência, ele não vem testar aqui
Vamos aqui testar essa média aqui de 80. Como eu já fiz aqui, ó. Depois de fazer esse teste, depois de testar aqui, ele teve uma apreciação. O mesmo ocorreu aqui. Testou a média de 80, teve uma apreciação. Mas isso não é regra, nem sempre ocorre. E há casos em que esse teste então falha e os preços continuam caindo. Então é só uma possibilidade em que ele chegando nessas médias, né, em que ele chegando aqui na média de 80, para mim vai ficar num preço bastante interessante. Então vou colocar aqui um alarme, que é onde uma possibilidade da média aí chegando aqui, né? Vou colocar aqui um alarme para ficar de olho, nesses preços aqui da Copasa. E a Auren eu já tenho 600 ações, venho tendo essa depreciação, né? Sem problema, e ela vai e aparentemente ela vai ter uma correção bem maior, né? Ela vem bastante vendedora, tendo essas sombras aqui superiores. Então ela está bastante vendedora. Pode ser que a gente tenha correções maiores. Para mim é interessante. Eu não acho ruim que ela tenha uma correção maior. Quem sabe até testando aqui essa consolidação. Geralmente os preços gostam muito de testar assim essas consolidações, que são onde os candles ficam assim, ó, bem bagunçados, né? Falando de forma mais simplificada. E aqui ele funciona mais como se fosse um imã. Então aqui é como se tivesse um imã e pode atrair os preços até eles. Então estou de olho. Se os preços caírem mais, para mim a possibilidade de realizar novos aportes será bem interessante e terminar baixando meu preço médio. Porque eu não sei ainda porque que meu preço médio ficou tão alto. Eu fiz aqui umas compras aqui em alguns candles aqui. Eu estou verificando aqui nas plataformas porque aqui o meu preço médio ficou aqui tão alto, né? Mas sem problema. O preço caindo aqui, eu vou poder baixar meu preço médio. Olha aqui, Honey 3 despencou na última sexta-feira. Eu tenho aqui 400 ações da Honey 3. Tô tendo aqui essa depreciação, né, de R$600. Aí você pergunta, e você vai fazer o quê? Vai vender? Vai se desfazer? Não, eu, por enquanto não tenho interesse em me desfazer dela. É uma boa empresa, é uma empresa boa pagadora de dividendos. O que houve nessa última sexta-feira aqui, o seu resultado foi divulgado e teve prejuízos não recorrentes que afetaram o seu lucro líquido de forma bastante pesada, fazendo com que ela tivesse essa depreciação aqui de praticamente 12%, né? E o mercado pesou muito, porque ela teve um prejuízo de mais 90% e abalou bastante o que o mercado previa, né? Então é ficar de olho nos próximos resultados e ver se essa redução no lucro se sustentará no longo prazo. Aqui em relação aos preços, é ficar de olho. Aqui uma possibilidade aqui que os preços testem primeiramente essa resistência que temos aqui dos últimos dois topos, do topo de 2021, um topo aqui de 2022. Então aqui ele já vai já testar, tá já testando, né? E
aqui rompendo. Ele pode vir testar o topo de 2022 aqui, né? Nesses preços. E se perder ele, o próximo suporte será o topo de 2021. Então ficar de olho nos preços e nos próximos resultados para ver se não surge alguma oportunidade, né? Para mim, se ficar aqui, chegar nesses preços aqui, para mim começa a ficar interessante. Eu vou ficar aqui de olho. Não vou entrar tão pesado, né? Mas posso até comprar alguns lotezinhos, quem sabe até para baixar esse meu preço médio aqui, né? Fazendo com que meu preço médio comece a ficar um pouco mais baixo. Aqui TRPL4 tá bem interessante. Teve uma correção forte também nessa última sexta-feira. Quem sabe aqui venha testar toda essa consolidação que tivemos aqui, que veio desde o final de 2020 até que o final de 2023, e só no final de 2023 é que foi rompido. Então tem uma grande chance aqui dos preços virem testar aqui os últimos topos históricos, né? E ficar de olho aqui se não fará um pullback, né? Quem sabe até dando uma oportunidade de entrada. Mas nada impede também que ele volte a entrar nessa consolidação aqui, que pra gente seria, pelo menos para mim, seria bastante interessante se voltasse a esses patamares de preço, né? Mas o que é mais provável é que ele venha testar os últimos topos. Agora, olhando Semig aqui no semanal também fez essa sombra superior, bastante vendedor. Então vamos olhar se não há uma correção maior. Quem sabe até vindo testar a média de 80 períodos. Então, dando uma possibilidade de preços bem interessante. Mas nada impede. A gente está na Bolsa Brasileira, que é bastante imprevisível. Nada impede dela fazer uma alta e superar esse topo anterior, enganando os vendedores e continuando sua alta, fazendo com que a média de 20 e a de 8 continue em alta. Atualmente tenho 100 ações a esse preço médio, aqui a 11,53. Então, para mim, preços menores ficará bem interessante. Vou colocar aqui um alarme para quem vai ficar de olho. Já coloquei aqui um alarme também no estocástico lento. Se vier aqui mais abaixo, eu vou ficar de olho na oportunidade de compra. Caixa Seguridade, já olhei. Banco do Brasil no semanal vem fazendo aqui fez aqui essa sombra superior, com o estocástico lento aqui caindo. Então ficar de olho aqui se na próxima semana ele não perde aqui a mínima da semana anterior, fazendo uma correção aqui do seu estocástico lento, né? E quem sabe vim testar aqui esses patamares de preço, né? Vou testar aqui a média de 20, né? Então pode ficar chegaria a ficar em preços bem interessantes. Olhando aqui no diário, está testando aqui a média de 20
A média de 8 está começando a cair. Aqui tem topos praticamente iguais, mas o estocástico lento está com topos cada vez mais baixos, mostrando que o papel está perdendo força. Então corroborando que quem sabe não haja uma real correção do papel. Se vier com maior correção, pode chegar a preços bem interessantes. Só que nada impede também do papel também continuar sua alta, né? Apenas testar a média e continuar em alta e terminar superando o seu topo histórico. Como a gente trabalha com probabilidades, a gente deve reagir ao que acontecer no mercado e não tentar prever o futuro. Dando uma olhada aqui em Taesa. Taesa vem tendo uma depreciação desde do início de 2000, desde janeiro de 2024, veio tendo aqui essa correção. Na verdade, desde janeiro de 2024. E teve uma queda mais forte esses dias, justamente porque teve uma troca do CEO da companhia, né? Então ela teve essa correção aqui, que esse preço alvo aqui era um preço alvo da BTG com recomendação de venda da Taesa, e foi o preço que já foi atingido, né? Ela perdeu o último fundo daqui de dezembro de 2023, mas ele está bastante comprador, tendo essa sombra inferior. Teve esse candle aqui de compra, esse candle também está bastante comprador. Vou olhar aqui num gráfico menor de 60 minutos, está fazendo aqui até um pivô de compra, né? Vai ficar de olho se ele vai continuar efetivamente romper esse topo aqui, do último topo aqui nos 60 minutos, fazendo com que as médias de 20 e de 8 comecem a ir para cima e a de 80 se estabilizar, e quem sabe fazer uma reversão do papel, né? Mas nada impede também que o preço também venha a cair, perda o último fundo e tenha uma correção maior, que aí faria com que o preço tivesse uma correção bem mais interessante, e quem sabe aí dando alguma oportunidade de posicionamento da empresa, né? Aqui no diário, o estocástico lento já vinha bastante sobrevendido, mas já está aqui começando a subir. Aqui no semanal, e aqui a média de 80 vem começando a cair, a média de 20 está caindo aqui, certo? Então vai ficar de olho se essa tendência de queda não vai continuar. Olhando aqui no semanal, ele formou um candle bastante comprador, teve essa sombra inferior bastante interessante, e o estocástico lento aqui já está ficando bem sobrevendido. Vai ficar de olho aqui se ele não fará aqui só mais alguma queda aqui para sobrevender aqui o estocástico,
quem sabe aqui, se fizer aqui mais algum candle de reversão, testando aqui a média de 80, pode ficar num preço bem interessante de entrada. Clabin aqui no semanal. Clabin aqui tá bastante indecisa, mas ela já testou aqui a média de 80 aqui 2 vezes. Pode ser que o preço esteja apenas descansando aqui, para quem sabe aí fazer mais alguma alta. Aqui o estocástico lento vem fazendo fundos cada vez mais altos. O preço aqui teve fundos mais altos, mas não tão relevantes quanto aqui no estocástico lento. Vai ficar de olho aqui se não haverá uma alta aqui do papel. Se houver aqui uma correção, que também seria interessante, eu acharia interessante para ter melhores preços de compra, né? Eu já tenho aqui 2.000 papéis com essa apreciação de 869 ao preço médio aqui de 3,89. Então, para mim, se cair mais, vai ser melhor para mim manter meu preço médio. E se caísse mais, né? Quem sabe até reduzir. Mas às vezes isso nem sempre acontece, né? Olhando aqui, a Clabin 4, um gráfico diário, ela vem tendo aqui essa tendência aqui de baixo, né? E ela acabou de testar mais uma vez aqui essa resistência inclinada, né? Aqui testou aqui mais uma vez, testou aqui em cima, e vou ficar de olho se ela vai perder aqui essa última mínima do último candle e fazer aqui uma correção mais interessante, né? Aqui no diário a média de 80 vem caindo e as médias vêm ficando cada vez mais comprimidas, né? Em que a média de 8 já tá subindo aqui, a média de 20 tá subindo. Também ver se não há a possibilidade também do papel em testar aqui essa pequena consolidação. Apenas fazer esse teste e superar essa resistência aqui inclinada. Sabe, aqui fazer um pullback, quero fazer um preço interessante de entrada e voltar a ter uma alta. Então é ficar de olho aí nos preços, verificar se não vai surgir uma possibilidade, uma chance de entrada. Mas GRAP 4 na última semana, no gráfico diário, abriu com um gap de alta, mas teve essa correção. Apesar disso, o estocástico lento vem tendo topos cada vez mais altos, apesar de ele estar tendo topos ou está tendo fundos cada vez mais baixos. Então é ficar de olho nessa divergência para ver se isso aqui não é apenas alguma enganação nos preços e ele não comece a ter uma tendência de alta, né? Então vai ficar de olho, mas nada impede que ele continue, mas nada impede também que ele continue sua tendência de baixo, né? As médias aqui estão caindo, então vai ficar de olho. Aqui no semanal está bastante interessante. O estocástico lento está muito sobrevendido. O preço está, como diria, ficando bem cansado, né?
E quem sabe se na próxima semana os preços não abriram aqui, não abrirão aqui em alta, fazendo com que os preços possam voltar a subir, né? Mas nada impede, mas como eu falo, né? Nada impede também que a baixa continue ganhando força, o mesmo como aconteceu aqui, ó. O estocástico lento ficou sobrevendido e continuou sobrevendido por vários meses, que foi praticamente 4 meses sobrevendido, que fez que os preços viessem aqui desses patamares até esses aqui. Então tem que ficar de olho, tem que ter cuidado. Nem sempre porque o estocástico lento está sobrevendido não quer dizer que o preço já vá voltar a subir. Então a gente trabalha com possibilidade. Então, quando o estocástico lento está sobrevendido, há uma chance dos preços voltarem a ter alta, mas nada impede que os preços continuem caindo. Olha aqui no NIB 6. O NIB 6 é um papel que eu tenho aqui eu tenho um preço médio bastante alto, ou seja, nem sempre a gente acerta todas, né? E vem tendo essa depreciação bastante considerável, 3.817. Mas aí, como é uma boa empresa, é uma empresa até bastante perene, é uma empresa que tem pouca concorrência no seu setor, que é na área de químicos, de cloro. É uma empresa assim que eu não me preocupo muito de ficar posicionado nela, mesmo que estando aqui negativo. E aqui no gráfico semanal, a empresa vem tendo essa queda aqui. Teve um último fundo aqui em maio de 2023. Ela perdeu os últimos 2 fundos aqui de outubro, mais ou menos de dezembro aqui de 2023. Então ela perdeu aqui esse suporte que tinha aqui, né? Já tá, e na última semana fez um candle bastante vendedor aqui. E vamos ficar observando se não há uma correção maior. O seu estocástico lento aqui já está bem sobrevendido, né? Mas nada impede que ele continue sobrevendido por mais tempo, né? Então aqui é ficar de olho. Deixa eu ver aqui olhar aqui no gráfico diário. No gráfico diário ela vem tendo venda bastante forte, né? Que vem sobrevivido desde janeiro. Terminou na última sexta com esse candle bastante vendedor. Então é ficar de olho aqui se ele continuará e perderá aqui esse último fundo, né? Quem sabe aqui vim testar esse último fundo aqui em 60,54, que aí ficará um preço bastante interessante até para quem quer montar posição nessa empresa. Olha aqui agora o IVVB11, que é um fundo de índice que replica o S&P 500, né? E vem bastante comprador. Eu tenho 10 cotas que já vem fazendo ter essa apreciação aqui de R$542. Olha aqui no semanal. Provavelmente ela está querendo vir testar aqui seu topo. Atualmente ela está a R$282,20. Então está ficando cada vez mais difícil de montar posição aqui nesse ETF. Olhando aqui no gráfico diário,
nos últimos 2 dias de pregões. Na quinta-feira ela abriu com um gap de alta bastante forte, dando aqui essa diferença. Enquanto que na sexta-feira ele ainda abriu com um gap, pequeno gap de alta. Vamos ficar de olho também se não há alguma correção nos próximos dias. Agora olhando aqui o fundo imobiliário MXRF11, ele vem aqui no gráfico, aqui olhando o gráfico semanal. O preço vem dando uma descansada, fazendo essa consolidação aqui. Eu acho que tá formando até um retângulo aqui. Já vem há bastante tempo, que desde setembro de 2003 ele vem tendo aqui essa consolidação. Vai ficar de olho. Apesar de todo esse tempo ele não teve uma correção maior, o papel vem numa alta bastante forte. É um fundo imobiliário que tem um dividendo yield bastante interessante. Atualmente eu tenho 101 cotas, fazendo com que eu tenha uma apreciação de 98,98, de modo que eu tenho ela ao preço médio de 92,52. Então vou ficar de olho se não há uma correção maior para fazer mais apostas, mas aqui está bastante difícil. Os candles semanais estão bastante compradores, muita sombra inferior, muita sombra, e as médias de 20 e de 8 estão em alta. Quem sabe aqui, se houver aqui um rompimento desses preços, se não haverá uma alta mais forte. Vamos olhar aqui no gráfico diário. Aqui não dá para ter muita certeza aqui da tendência, apesar que assim a tendência maior ainda é de alta, aqui na média de 80, né? Mas no período diário não dá para ter muita certeza para onde o preço vai, né? Pode ir para cima ou pode ir aqui para baixo. Bom, gente, espero que tenham gostado, e quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal, dá um like e dá uma olhada aí nos links na descrição desse vídeo. Pode ter algum link aí parceiro que irá ajudar o nosso canal. Não vai mudar em nada no preço da sua compra, mas vai ajudar o nosso canal a crescer. E você ajudando o nosso canal a crescer, a gente poderá fazer mais vídeos como esse e ir melhorando aqui o nosso trabalho. Obrigado por assistir e volte sempre. Até mais.